que é o vender na internet? É me dar mais capacidade de abrangência. Baseado na dor do cliente que tu está atendendo. Então é um conjunto de sinergia que não é só fazer uma fórmula própria. Seja bem-vindo ao Cellcast, o podcast que te ajuda a entender o mercado digital e escalar sua empresa através da internet. Estou eu aqui com o Paulo Rodrigues, fundador da agência SH Marketing, que está usando várias estratégias para escalar seus negócios, e a gente vai compartilhar sobre várias estratégias que você também pode utilizar. Então, por favor, se apresente, Paulo. Legal, então eu sou o Paulo, CEO aí da SH, a gente tem mais de 12 anos no mercado e vem evoluindo, né, nas estratégias de funil, vem melhorando essa compreensão de cada metodologia de funil, ferramentas, e com isso a gente tem conseguido construir resultados muito significativos, né, resultados expressivos, principalmente a ferramenta que a gente tem usado é o Cellflux, e aí por conta disso a gente tem cada dia tentado explorar mais, aprender as metodologias e produzir resultado com isso, né? E tem uns resultados bem legais que a gente está atingindo aí no mercado que eu acho que não são mais tão comuns, né? É resultado de 2018. Sou de Paulo Zanella, CEO e fundador do Cellflux, e vou tentar fazer perguntas bem provocativas aqui para tirar muita estratégia boa do Paulo. Paulo, me diz uma coisa, quais são os nichos assim que tu trabalha mais na agência hoje? Porque tem uma crença que só o mercado digital só pode vender infoproduto ou algum curso, alguma coisa assim, mas na verdade não, né? O mercado digital é para todas as empresas, então fale um pouco. Eu acho que talvez a decisão mais sábia que eu tomei ao longo da minha vida inteira é que eu não fechei nichos, não fechei portas por acreditar que marketing digital se resumia a uma única estratégia, a uma única metodologia, né? Eu sempre digo que eu aprendi lançamento e perpétuo quando eu tinha 10 anos vendendo picolé. Então, na frente da minha, próximo da minha casa, né, tinha uma grande agroindústria. E tinha 7 mil funcionários que todo dia saíam tal hora lá. E todo mundo que, da minha idade, mais humilde, vendia picolé para juntar um dinheiro. E aí, todo mundo ia lá na frente dessa loja, nessa empresa, para poder vender os picolé, porque tinha muita gente lá. Tinha tráfego. Tinha tráfego, né? E aí, o que eu fazia? Eu pegava o carrinho 1h30 antes, e eu saía e ia nas ruas vendendo, fazendo zigue-zague até chegar lá. Então, normalmente, eu vendia metade do que eu tinha para vender nas ruas. Quando eu chegava lá, eu vendia tudo. Porque tinha muita gente, mas também tinha muita gente tentando vender naquele exato momento para aquelas pessoas. Então, automaticamente, eu chegava e sempre ia para casa com o carrinho vazio. E o pessoal não. Por quê? Porque ia todo mundo lá, acabava que tinha muita gente tentando vender e não conseguia vender para todo mundo. Então, ali, quando eu entrei no mercado de vendas e depois fui escalando para o marketing digital, eu consegui entender que eu poderia explorar essa capacidade de performance e as ferramentas para todos os nichos. Então, eu comecei primeiro com o negócio local, e aí veio a primeira oportunidade de eu fazer um infoproduto, assim, foi muito legal. A empresária chegou com dinheiro, assim, na época ela tinha 15 mil reais em dinheiro da poupança dela, que ela guardava em dinheiro, chegou na mesa e disse assim, ó, salva o meu negócio com dinheiro, isso aqui é tudo que eu tenho, se acabar isso aí não der certo... Acabou o negócio. Acabou o negócio. E aí eu fiz tem uma historinha do monge lá, que o cara empurra a vaca de cima. Sim. Eu fiz esse papel. E que tal que a gente mata esse negócio e faz um curso, então? Tem alguma técnica, alguma coisa que você conseguiria lecionar, ensinar, enfim? E ela falou, cara, tem uma técnica que eu fiz em Israel, que pouca gente sabe aqui no Brasil, e que talvez pode ser um produto. E a única pessoa que falava sobre isso, hoje ela não fala mais porque ela montou uma rede de franquia e ela só ensina na franquia. Bom, temos uma oportunidade aí. Ela me falou sobre a técnica e aí nós começamos o conceito, né, de trabalhar com infoproduto. E a primeira análise que eu fiz assim, vendi a minha vida inteira todo dia. Nós vamos vender esse curso todo dia. E aí, na época, o Érico Rocha estava bombando lá com fórmula de lançamento. Não, tem que ser lançamento. Eu fui fazer uma conta, né? E eu nem sou o maior administrador do mundo, mas eu fiquei pensando, leva 3 meses para orquestrar um lançamento para fazer 6 em 7, né? Para fazer 100 mil de faturamento. Só que eu fico 3 meses quase sem faturar nada. Aí
Pô, então eu faturei 30 por mês, eu não faturei 100. Né? Essa conta não... Se tu olhar para o caixa da empresa... Olhar para o caixa da empresa, tem um boleto aqui para pagar, esse negócio não tá tão interessante assim, né? E aí eu implementei a primeira metodologia. E foi com esse produto que eu fiz meu primeiro 1 milhão, foi com esse produto que a gente se tornou Hotmart Black, que teve uma escala, foi a base para outros 10, 12 produtos. Essa Expert acabou depois chegando a 20 e poucos cursos que a gente construiu e mais de, acho que 7, 8 milhões de reais faturado. E sempre no perpétuo. E aí que eu comecei a entender. Aí eu entendi, por exemplo, que a gente podia fazer picos de venda em momentos de oferta. Aí nós começamos a fazer lançamento para esses picos de venda. E não que era a nossa base, assim, contínua. Então, o que eu pegava? Pegava a demanda reprimida, a galera que não comprou. E aí eu ia usando essa galera para tentar fazer uma oferta específica. Quase que metodologia do meteórico, assim. Mas Sim. é o meteórico que eu mesmo... que eu mesmo criei, assim, né? Não fiz as aulas. Uma vez até... eu fiz uma brincadeira, eu marquei o criador do Meteórico, né, numa publicação e tal. Pô, fizemos 6 em 1, usando o grupo de WhatsApp, usando que era a estratégia na época do Meteórico. E aí o cara entrou embaixo, que legal, Paulo, qual que é a tua turma? Tinha turma não, né? Pô, não fiz ainda. Tô te devendo, assisti umas aulas pirata, né? Umas aulas grátis na internet, é só isso que eu fiz. Mas aí foi aprendendo. E o e-commerce foi meio que... foi a primeira coisa que a gente fez, na verdade. Só que teve um lapso de tempo... Desse mesmo produtor? Não. Aí foi o primeiro projeto que a gente pegou, na verdade. Quando eu abri a agência, era uma agência de fazer site. E aí a gente começou a fazer site, veio um pessoal, uma consultoria dos Estados Unidos para montar um e-commerce para uma loja de suplemento. E aí o cara fez reunião com as maiores empresas e fez reunião comigo porque eu era conhecido do dono dessa empresa. Uhum. E eles eram investidores nesse cara. E aí conhecia ele, eu entrei, né? Fui beneficiado por isso. Mas falamos sobre estratégia, acabou que a nossa ideia e estratégia era melhor do que as outras. E aí os caras nos contrataram e tal, só que no final ele chegou para mim e falou assim, só que assim, vocês têm que fazer a loja, nós vamos dar a loja para vocês, só que vocês têm que fazer link patrocinado do Google. Que era assim que se chamava, né? Não tráfego. Não era tráfego, essas coisas. Né? Aí ele disse para mim, vocês têm que aprender. Aí nós fomos estudar, e aí que eu me apaixonei pelo tráfego pago e comecei a aprender isso mesmo. E aí o que aconteceu? Começamos a fazer isso, aí eles acabaram encerrando o projeto, porque o investimento, enfim, das contas, eles não se acertaram na estrutura deles ali, não tinha nada a ver com o resultado, né? E aí a gente parou com o e-commerce, entrou no negócio local. E veio o infoproduto. Depois o e-commerce acabou voltando forte de novo. Tu começou com o infoproduto, foi pro e-commerce, negócio local e depois hoje, misturou tudo. E hoje a gente trabalha com todos ainda, né? Então tem uma equipe, tem um time, mas a gente estrutura funis em todos esses mercados. Tem até um case, há um tempo atrás, estava na moda, né? Que o Érico Rocha lançou aquele formato de anúncio escrito no Stories lá mesmo, né? Que escrevia nota oficial e aí a galera ia ler, porque o brasileiro gosta de uma desgraça, eu acho. Aí queria saber, né? O Érico Rocha quebrou, né? Uma coisa do tipo, né? Aí ia lá para ver, era um anúncio e tinha uma ótima rentabilidade, ótima captação. Aí eu comecei a testar nos nossos lançamentos. E começou a dar um ótimo resultado, era um lead mais barato que tinha. Eu pensei comigo, cara, e se eu fosse colocar isso numa captação de lead para um lançamento imobiliário, que não tem nada a ver. Cara, eu lembro que a gente fez um stories assim, eu mesmo fiz escrevendo, coloquei um apartamento, cara, a gente vendeu num mês, assim, 4 apartamentos de 800 mil reais com um stories feito na mão, que hoje a gente chama isso de anúncio nativo, né? Sim. E, cara, a gente usa esses anúncios até hoje. E até hoje no mercado imobiliário é o que mais performa. Então, é doido pensar que a gente consegue puxar um negócio do negócio local, levar para um lançamento, do lançamento para o negócio local, para o e-commerce, a gente consegue usar as mesmas estratégias. Então, eu vejo que tudo faz muito sentido, não dá para separar as coisas. Eu sempre falo muito que o que nós, empresários que estamos gerenciando empresas, temos que fazer é funil. Qual estratégia de funil tu vai usar? Geralmente é múltiplas, né? Que a gente falou. Muitas vezes começa com o perpétuo, depois faz lançamentos eventuais, faz um pico de venda com promoção relâmpago, com desconto, né? Isso. Se tu entrar no mercado lá, em qualquer mercado
grande player, tu vai ter lá somente hoje TV por 30% de desconto. Isso é um meteórico, né? Isso é uma oferta relâmpago. Inauguração de tal com uma super promoção. É um lançamento. Encher o lugar e eles vão botar uma isca lá que é um produto mais barato. Agora nós temos no mercado o high ticket, né, que é a seção estratégica, mas sempre se fez, né, nas ligações, tu faz o SDR, qualifica, até tem um livro lá, Receita Previsível, né, com o Cold Call 2.0 lá, liga para a pessoa, faz a classificação, agenda com o closer, faz a reunião, faz a entrega, equipe do sucesso. Então, são estratégias de marketing que nós usamos no mercado digital e também nas outras empresas, que são todas muito parecidas, porém, existe uma cadência que tu pode usar várias estratégias dentro do teu funil, eu chamo de funil global, que é o funil da empresa, que tu pode começar com o lançamento para criar alcance de marca e nível de consciência, para depois trazer para o fundo do funil e fazer um SDR, pode fazer um meteórico, pode fazer um X1, dá para fazer infinitas possibilidades. Cara, o que eu percebi ao longo dos anos, assim, sabe? E é o que eu sinto mais falta no mercado. Quando eu quero contratar, montar um time, é a coisa que eu mais sinto falta. As pessoas perderam a noção da realidade. E aí, eu já explico por que eu penso isso. É porque, assim, ó, vou dar o exemplo que você falou. Cara, funil high ticket é um nome bonito para uma coisa que eu mesmo faço há 10 anos, que é vender. Cara, e eu vendo coisa mais cara. Porque, pô, vamos dar um exemplo. Você vai prestar um serviço para um e-commerce, gestão estratégica de um e-commerce. Cara, é um ticket de 15, 20 mil por mês que o cliente tem que pagar. É um 150 mil por ano. Entende? Então, assim, isso é um high ticket, é um funil. Cara, eu faço isso já há 10, 12 anos vendendo isso. Então, não é nada novo. Não é nada que as pessoas criaram ontem, mas o que eu percebo? Eles têm um alto impacto porque as pessoas, elas foram meio que formadas, eu penso isso, né? Que é formada com base em estratégia de venda. Então, assim, eu comprei a metodologia do Érico Rocha lá do Fórmula de Lançamento. Aí, essa é o único jeito, é assim que o negócio funciona. E aí, de repente, você tenta aplicar, você não consegue. Você sai desesperado por uma outra estratégia, porque talvez seja só aquela outra que funcione. Mas, no fundo, todas as empresas já usam essas metodologias, já estão difundidas no mercado. Você pega a Apple, por exemplo, quando ela faz um lançamento de um produto novo. Gera empilhamento, pressão, gera ansiedade, antecipação. Isso é inerente do mercado. Uhum. Só que o que acontece? As pessoas, às vezes, elas não têm mais essa percepção do mundo, sabe? Uhum. Então, eu aprendi a vender, tá lá no dia a dia. Então, eu comecei a vender quando? Quando eu trabalhava de vendedor de loja, vendendo plano da TIM de porta em porta. Então, quando eu aprendi a vender essas coisas, eu entendi, cara, o que é o vender na internet? É me dar mais capacidade de abrangência, é poder falar com um maior número de pessoas. Mas, no fundo, é essa venda que eu... O processo é o mesmo. O processo é sempre o mesmo. Então, o que eu percebo é que no mercado, assim, hoje a gente tem uma dificuldade, por exemplo, você vai montar um time, vai contratar um gestor de tráfego. Hoje tem milhões de treinamentos, nunca se teve tanto conhecimento sobre tráfego, mas a galera não tem conhecimento sobre a percepção da vida, do que ele está vendendo de fato, porque ele está muito focado só em um funil. Essa metodologia, eu sei implementar a metodologia do cara, mas eu não necessariamente entendo nem o que eu estou vendendo direito. Isso me preocupa um pouco, porque parece que a pessoa desconectou a empresa, departamento financeiro, comercial, produção, RH, logística, né? Desconectou a empresa de resolver problemas da sociedade com um processo de venda. Porque é só um departamento da empresa, a parte do marketing, né? Sim. E quando a pessoa desconecta, que não está mais preocupada com o cliente que comprou, que tu tem que entregar a solução e tem que ter, digamos assim, a virada, né? Sair do ponto A para o ponto B, né? Não basta vender, o cara tem que sair do ponto A para o ponto B, tem que entregar. Então, quando o cara desconecta o todo da empresa dentro do ambiente social, que ela faz parte, né, da estrutura social, do processo de venda, não, eu só quero vender para juntar dinheiro. Isso é um problema real. A pessoa desconectou um conceito do todo. E se ela colocar de volta, digamos assim, não, eu estou vendendo uma transformação específica, que nem imobiliário, estou vendendo o apartamento, eu tenho que entregar o apartamento. Posso usar qualquer estratégia de captação de atenção, nutrição, né? Posso fazer vídeos, posso fazer webinar, pode fazer live, posso fazer sessão estratégica, posso fazer desafio de lives com 5 lives mostrando o mesmo apartamento, tá tudo bem, a estratégia pode ser de nutrição qualquer uma. Fundo do funil, posso fazer um meteórico com desconto, posso fazer um X1 lá, tentando fazer o fechamento, pode fazer várias estratégias de fundo do funil, de remarketing, vou oferecer outros apartamentos para esse investidor, posso fazer outras estratégias, mas mesmo assim está entregando apartamento.
o cara tem que sair feliz no final das contas, né? Então não pode desconectar a estratégia da entrega do produto. Eu até tenho um caso que foi assim, eu estava contratando um gestor de tráfego para trabalhar. Aí eu sempre faço o quê? Como eu sou gestor de tráfego, eu faço testes, eu crio mecanismos para tentar filtrar para ver se o cara tem domínio. E eu cheguei para ele e falei, nós vamos lançar um empreendimento imobiliário, esse aqui é um empreendimento imobiliário. Monta uma estratégia, um funil aí onde você vai captar, você vai nutrir as pessoas e você vai aquecer elas para elas se interessarem e o lead for captado. E aí, beleza, ele entrou, lembra, eu estava dentro ainda da comunidade Sobral, ele entrou dentro da comunidade e eu vi tudo isso. Ele pesquisou, ele pediu para as pessoas, o que vocês estão usando? E eu acompanhando tudo. Ele pediu todas as estratégias, a galera foi dando todas as estratégias, com base nas estratégias que a galera passou. Ele montou um planejamento, né? Até aí, zero problema. Tranquilo, porque, pesquisa. Vários gestores de tráfego entregando estratégias ali para melhorar o resultado. Para mim, não tinha problema nenhum. Ele montou toda a estratégia, mas no final, ele colocou uma frase no final. Ele disse assim, porém, eu preciso de fotos reais desse empreendimento, porque esses 3D aí não gera confiança. E aí eu disse assim, bom, nós temos um problema aí nessa tua percepção, porque esse empreendimento é um empreendimento na planta, esse empreendimento ele não existe ainda. E ele falou assim, tá, mas vocês estão dando golpe nas pessoas, então? Vocês estão querendo vender para elas uma coisa que não existe? Eu disse, como assim não existe? É assim que funciona o mercado imobiliário. Você vende na planta. Vende na planta, as pessoas Constrói. compram, o dinheiro é dado para construir e depois, quando fica pronto, as pessoas recebem a chave. Esse é o procedimento. Então, o que eu percebi naquele momento? Que por mais que ele conhecesse várias estratégias de funil, tivesse acesso a criar uma estratégia eficaz, obviamente, para capturar lead, Conhecia o produto. Ele não conhecia o produto, ele não conhecia o mercado, ele não conhecia aquilo que é o todo, sabe? Que engloba o processo de vender alguma coisa para alguém. Que é aquilo que você falou. O RH está desconectado do comercial, do marketing, de tudo isso. Então, é exatamente esse o ponto que eu vejo. Vai entrar no mercado de funil de e-commerce, por exemplo. Funil de e-commerce, cara, é uma coisa extremamente complexa, né? E a gente usa muito da ferramenta do Cellflux para criar funil de recuperação de venda, de aquecimento, de fazer aquilo que o produto, que o e-commerce mais precisa, que é a recompra, né? Uhum. Então, um funil de venda usando o WhatsApp é uma ferramenta poderosa para a gente construir a recompra. Só que tem 7 passos para você ter um e-commerce lucrativo e as pessoas estão falando só de um, que é o tráfego. Então, vou fazer tráfego. Cara, mas o cara esquece de um princípio simples, cara. Estoque. Estoque é a ferramenta é capaz de fazer você ter um resultado extraordinário ou um resultado horrível no e-commerce. E não importa quem seja o gestor de tráfego, o estrategista que esteja fazendo lá. Porque não é só um ponto, né? É só o primeiro ponto. Eu sempre digo, e-commerce tem 7 pilares, tráfego é um. E os outros são todos mais importantes. Se os outros não estiverem funcionando, e principalmente o funil de recompra. Esse é o mais importante, porque a gente precisa que tenha no mínimo 20% de recompra para um e-commerce ser lucrativo de fato. Sim. E se você não tem uma estratégia para recuperar usando o WhatsApp, por exemplo, esquece que você vai ter um e-commerce de resultado. Mas eu vejo isso. É um nível de dificuldade muito grande para as pessoas entenderem, para implementarem um funil, eles querem dizer, qual que é a estratégia de funil perfeito? Uhum. Qual que é a ferramenta perfeita? Qual que é o mecanismo que você está usando? Aquela ideia de dizer, não, peraí, eu tenho aqui um método infalível de funil que vai fazer as pessoas comprarem de você. Acho que tem isso forte no mercado, que é como se vende os produtos, eu até entendo, mas eu acho que as pessoas acabam percebendo que é só isso que importa. E aí, quando ela implementa um funil e o funil não funciona, o que ela faz? Culpa o produtor, vai reclamar no Reclame Aqui, ela sai correndo testar outro funil. Sim. Né? Porque ele não continua testando aquele funil até ele funcionar. Ela vai trocar a estratégia e vai botar outra. E assim sucessivamente ele vai fazendo. Acho que o centro do que nós estamos conversando aqui para
dar um nivelamento aqui para o estrategista que está nos escutando, é que, de fato, a estratégia da empresa não é, somente aplicar um processo, né? Por exemplo, o lançamento é um processo, né? Meteórico é um processo com várias etapas para chegar num fim, digamos, a abertura de carrinho em 7 dias, né? É um processo de 7 dias. Lançamento é um processo de 45 dias, mais ou menos. Eu geralmente faço de 45 dias o processo hoje já inteiro. Tá mais rápido, né? Antes era um pouquinho mais lento mesmo. Então, são processos. Só que esse pequeno processo não é a empresa toda. O processo de vendas não é a empresa toda. Tem que ter essa visão holística. Naturalmente que a pessoa ela vai se desafiar começando pela venda. Eu gosto do empreendedor que começa pelo processo de vendas e depois ele vai evoluir nos conceitos das outras áreas. É normal, né? Não tem como a gente dominar todas as áreas ao mesmo tempo. Mas tem que estar consciente que não é somente vendas que fazem o negócio ser lucrativo. E principalmente esse dado que tu trouxe, que 20%... Tu precisa de 20% de recompra no e-commerce para ele ser lucrativo. Isso, na real, é para todos os produtos, né? Todas as lojas. E como que tu consegue aumentar a recompra? Através de automações, principalmente, mas relacionamento após vendas. Dentro do Cellflux, quando a gente sempre faz mentoria ou faz alguma live, a gente sempre fala, ó, tem a captação de lead, tem a nutrição de lead, a antecipação do evento, o evento em si, a abertura de carrinho, estratégias de vendas, e depois que o cara comprou, tem um monte de automação, que são os pós-compra. E no pós-compra que tu gera relacionamento para poder fazer vendas no futuro. Se não tiver um bom pós-compra, o cara não vai comprar de novo. Se não tiver um relacionamento legal depois da compra, tu acaba com o teu lucro, né? O lucro futuro. Sim, com certeza. Porque, como a gente falou, grande parte do processo de movimentação de capital do primeiro nível do funil é para pagar as contas. Pagar a equipe, pagar os impostos, pagar todo o custo operacional da coisa, né? Tráfego também, né? E tudo mais. E depois que tu gerou relacionamento, tu atraiu uma quantidade de clientes e tu fidelizou uma parte deles e que tu consegue vender mais para o mesmo cliente, daí sim tu começa a ter uma empresa lucrativa que não precisa gastar tanto combustível para poder fazer caixa, né? E daí uma padaria é assim, uma pizzaria é assim, um restaurante é assim, um e-commerce é assim, um infoproduto é assim também. Porque tu vai ter outros níveis de produtos. E aí esses dias, até estava conversando, né? O pessoal chegou para mim e falou, Paulo, explica aí para mim como é que você fez 650 mil de faturamento só com 21 mil reais em tráfego. Como que a gente fez isso? Primeiro, se preocupando com as pessoas, conhecendo as pessoas, entendendo com quem que a gente está conversando. E você não tem como fazer isso se você não tiver essa atenção de ir a fundo em compreender o cliente, acompanhar o cliente, entender por que ele está, desde do estágio que ele está seguindo, que tipo de conteúdo que ele está consumindo, o que de fato gera impacto nele, para que lá num processo de conversão, de comprar depois, isso faça sentido. A gente começa a analisar o cliente muito antes, depois vem acompanhando ele e consegue fazer o quê? Consegue fazer uma recompra, consegue vender um ticket mais alto de treinamento, consegue capturar um lead mais barato. Por quê? Porque você sabe efetivamente com quem que você quer conversar. E isso também é um ponto que eu vejo que é negligenciado na maioria das vezes, porque as pessoas se concentram só na estratégia de funil. E o que talvez a coisa mais importante que eu quero dizer é assim, cara, todas as estratégias de funil são extremamente incríveis e todas elas podem produzir resultado, desde que você conheça para quem você vai vender. Desde que você saiba com quem que você vai falar, porque senão você vai ficar trocando o tempo todo de estratégia e não consegue se realizar. E foi assim, a gente primeiro identificou com quem que a gente estava falando. Identificou nicho, linguagem, ferramentas, os desejos, os anseios, aquilo que importa para aquela pessoa. Porque, tem um funil de aquecimento. Mas como que eu aqueço esse lead em específico? Por exemplo, a gente, nesse projeto que a gente fez esse resultado, a gente entendeu uma coisa, que o nosso público, ele gostava de consumir conteúdo profundo e denso. Olha que legal. Então, a gente trabalhou basicamente captação e estratégia para quem? Para quem assiste vídeos acima de 50% que tem no mínimo 1 hora. Nossa. Então, você entende que... por quê? Porque esse cara, ele tem um desejo, um anseio de se aprofundar naquele conteúdo. Ele não é uma pessoa superficial, ele não está vendo videozinho de 15, 20 segundos. Então, a base do nosso resultado, ela acontece aonde? Com os leads que a gente tem solidez, que ele é maduro, ele sabe o que ele está procurando, mas a gente fez isso antes. Como? Estudando o expert, estudando as ferramentas, estudando o tipo e perfil de público, para a gente perceber, por exemplo, que nesse projeto que a gente fez, investindo 21 mil reais, fez 650, o primeiro lançamento a gente fez 6 em 1, sem gastar nenhum real de tráfego.
Porque a gente entendeu que o Expert já tinha uma base de pessoas que seguiam ele construiu uma metodologia em que as pessoas acabavam chamando ele, porque olha como é que ele fez. Todo dia ele faz uma live de 1 hora. Todo dia. Todo dia ele deixa o telefone dele lá no YouTube. O que acontecia? As pessoas assistiam aquele conteúdo profundo, chamavam ele no WhatsApp para conversar, para tirar dúvida. Ele ia respondendo as pessoas. Só que ele tinha, sei lá, quando ele começou, 200, 300 pessoas que acompanhavam ele, que seguiam ele, aí de repente tinha 10 mil, aí daí o canal começou a crescer, hoje tá com 60 mil, eu acho, seguidores no canal. O que acontece? Hoje é impossível ele responder as pessoas, interagir com as pessoas. Porém, essas pessoas são leads opt-in, são as pessoas que estão chamando ele. Então, automaticamente, o que a gente consegue fazer com o Cellflux? Uma felicidade, uma infinidade de coisas incríveis, né? Então, o nosso primeiro lançamento partiu daí. A gente pegou os contatos de WhatsApp dele, a gente pegou os grupos em que ele estava, a gente fez um disparo para esses grupos, para essas pessoas usando o Cellflux, para levar as pessoas para dentro de um grupo. Levamos a pessoa dentro de um grupo, chamamos essa pessoa para uma live, simples assim, uma live de 2h30, ele apresentou o conteúdo e fez uma oferta. A gente fez 120 mil reais de faturamento. A partir daí que nós começamos a investir em tráfego e trabalhar melhor os processos. Mas a gente usou uma estrutura muito simples. Não tinha nada de complexo, nada de mirabolante no funil, 300 mensagens. Uma copy fatal. Uma copy fatal, nada. Eu sempre brinco que escolher o Expert também é uma ciência que ajuda você a ter resultado, né? Um dos erros que eu cometi ao longo da vida foi assim, eu fiz... essa é uma boa para todo estrategista, tá? Aprenda isso, pelo amor de Deus. Você não criou um método ainda. Calma, se você tem um resultado bom. Isso não é método. Eu aprendi do jeito mais difícil. Foi assim, a gente fez, então, um resultado extraordinário de perpétuo. Com o nosso primeiro Expert. Qual que é a primeira coisa? A gente tem um método, a gente tem uma receita infalível, isso vai funcionar. Aí eu estava passando na rua, eu chutava uma manicure e achava que conseguia fazer com que ela se tornasse... Maior do Brasil. A maior do Brasil. Isso não é verdade. Então, basicamente, boa parte do dinheiro que eu ganhei com essa Expert, eu gastei com outros que era ruim e não deu. Eu fiz algo parecido também. Ainda bem, agora eu me sinto mais tranquilo, não fui só eu. Mas a realidade é justamente essa. Se você não tem uma metodologia, você precisa trabalhar, ser simples. Mas, no fundo, qual que era a nossa maior informação? Nossa maior informação era que o público gostava de conteúdo aprofundado. O público queria muito mais, se explorar muito mais, se aprofundar muito mais. O público tinha um apreço pelo conteúdo produzido. Porque, vamos ser sinceros, quem é que assiste vídeo de 1 hora, 30, 40 minutos todo dia? Alguém que quer muito. Alguém quer muito. Alguém que gostou do nível de comunicação, modelo de comunicação, do modelo de linguagem. Por quê? Porque existem, né, no caso, o nosso Expert, ele é cristão, ele é um apóstolo. E então ele produz um conteúdo específico para um público cristão, para o nicho cristão. E existem inúmeras pessoas que falam sobre o mesmo assunto. E aí tem pessoas que produzem vídeos curtos e tem muito resultado com isso. Então, assim, nós... São perfis de avatar. A gente não tentou pegar esse Expert e transformar ele numa coisa que ele não era. Uhum. Nós não tentamos pegar os vídeos dele e adoidadamente fazer Reels lá no Instagram para ele começar a fazer material no Instagram para isso. A gente entendeu que ele tinha uma demanda, tinha um ótimo resultado e a gente foi para o YouTube. E a gente criou um modelo de estratégia lá para crescer o canal dele, que eu chamo de autossustentável. Como é que funciona? A gente usa tráfego pago para aumentar o número de seguidores dele. Certo. Só que como as pessoas que seguem ele, elas viciam no conteúdo que ele produz, porque daí elas maratonam e começam a assistir um vídeo atrás do outro, hoje, basicamente, a monetização paga o crescimento. Que legal. Então, todo o dinheiro que ele ganha com a monetização, basicamente, banca tudo aquilo que a gente bota de tráfego
para distribuir o canal dele, para fazer o canal. Até porque a gente sabe que, por conta de ser um canal de nicho cristão, a gente entende que nem sempre ele é recomendado. Nem sempre ele está posicionado ali nas melhores opções para ter mais visualização. E como ele não é um cara que gera nenhum tipo de polêmica, não se envolve em nada disso, ele também não está em trend, não viraliza nem nada. Então, acaba que a estratégia que a gente produziu para ele é de compreender a audiência dele, compreender o negócio dele, compreender quem gosta de se comunicar com ele. Por quê? Porque a esteira dele começa com um produto de R$29, mas termina com um produto de R$12.000. Que legal. E é perfeitamente possível fazer as pessoas passearem por dentro de todo esse histórico, de todos esses produtos, adquirirem cada um dos produtos e irem evoluindo e aprendendo, porque a maturidade que as pessoas vão adquirindo na medida que se conectam com o expert é muito grande. E aí, por isso que até ontem nós estávamos conversando, é possível as pessoas comprarem um produto de R$30 e comprarem um high ticket depois? Claro, depende do momento dela. Mas a pessoa precisa aí sim, pensar num funil que faz sentido para essa pessoa. Pensar numa forma de se comunicar com ela de forma efetiva também, né? Uma coisa que tu falou ali que eu gosto sempre de falar nas lives é que tem uma regra do marketing que é os 7 pontos de contato antes da conversão acontecer, antes da pessoa estar preparada para comprar. Tu comentou que tu pegou o produtor que já tinha um canal, que tinha vídeos longos e as pessoas já assistiam. Então, ela já tinha tido 7 pontos de contato tranquilamente. Não é que é 7 necessariamente, porque se tu pega um ponto de contato de 3 horas e 7 de 15 minutos, uma coisa equivale à outra, né? Mas existia horas de nutrição, né? Já existia muitas horas de nutrição nessa audiência. E daí tu foi lá e fez um lançamento no orgânico e fez faturamento de 100 e poucos mil. Isso é interessante a gente comentar para o estrategista, porque às vezes a pessoa acha que é uma copy certa, é um anúncio matador, é uma estratégia bem executada, e não é somente isso. Tu tem que entender a jornada de compra. Muitas vezes o cliente nem está consciente que existe o produtor lá no outro lado, e não importa o quão bom é a oferta, se a pessoa não está consciente de por que essa oferta tem valor, ele não compra. Então não adianta fazer uma copy ultra abrasadora lá. Realmente tu precisa ter pontos de contato, que a gente chama de nutrição, que é aumentar o nível de consciência, fazer o lead caminhar na jornada. E isso me traz muito a ideia de que tem gente que fala assim, não, tu tem que gerar um anúncio por dia e daí desses um vai ser matador. Só que ele é matador por 2, 3 semanas, depois deixa de ser matador. Porque geralmente quem faz anúncio todos os dias, ele acaba jogando anúncios e o mesmo anúncio pega pessoas que já assistiram outros anúncios e daí, como ele já tem uma pilha de contatos, né, tem vários pontos de contato, aquele anúncio começa a converter. Começa a converter por quê? Porque tem uma promessa diferente, mas a pessoa já está consciente do produtor e da transformação. Então, qualquer estímulo diferente chama atenção. Traz de volta a atenção e faz a conversão. Mas não necessariamente esse anúncio rodando para público frio vai funcionar. Por causa que ele não é o suficiente para aumentar o nível de consciência para chegar no ponto de compra. Tu precisa de vários pontos de contato. E isso é funil, isso são estratégias de funil. E não importa se é no orgânico, com o produtor fazendo vídeo no YouTube, se é lá no Instagram, o TikTok, gerando vídeos que as pessoas vão ver com frequência, ou se é numa lista de e-mails, onde a pessoa vai mandando um e-mail toda semana, todo dia, criando uma narrativa onde a pessoa se cadastra nessa lista de e-mail e vai lendo artigos do blog, lendo os e-mails, ou se vai participando do desafio de lives todos os dias, durante X dias, e fica consciente do produtor e da transformação. Não importa qual é o ponto de contato escolhido, ou uma mistura de todos eles, né? Sim. Geralmente no lançamento a gente vai fazer um disparo lá do WhatsApp, vai fazer um disparo nos grupos, vai fazer uma aula de antecipação, vai fazer as lives mesmo, CPL 1, 2, 3, e depois vai fazer o meteórico no final, e tu vai fazer várias estratégias dentro do lançamento para ter vários pontos de contato e aumentar o nível de consciência. Então, o que eu queria dizer é que o estrategista tem que olhar que o processo de venda é um todo, unindo várias estratégias, unindo vários pontos de contato, algumas orgânicas, outras pagas, não interessa. Só que não é uma copy matadora, não é um anúncio matador, não é um tráfego só bem feito. É um conjunto de estratégias que fazem a empresa ser lucrativa. Porque se tu tem lá 100 mil pessoas que conhecem tua marca, tua empresa, óbvio que tu vai ter vendas para fazer aqui dentro. Agora, se tem 5 pessoas que conhecem tua marca, tua empresa, é muito difícil de fazer vendas no primeiro ciclo, na primeira semana. Se tu começar a capturar ali, sei lá, 1000 pessoas, na segunda semana elas já te conhecem, na terceira semana talvez já estejam preparadas para comprar uma parte delas. Mas como a gente chama de funil, né? É uma porcentagem da massa que te conhece que vai comprar baseado no nível de consciência que ela está naquele momento da compra, né? Não é magia, não é automático, não é só executar bem feito uma estratégia que vai dar certo, não. Tem que criar valor de marca.
Eu tenho 2 exemplos em 2 nichos completamente diferentes. Eu tive a oportunidade de fazer uma mentoria com o Pablo Marçal, ali logo que começou a pandemia. E dentro do grupo lá da mentoria tinha um cara, né? Ele tava lá contando o case dele, falando, ele disse, olha, cara, contratei uma agência incrível, pá, de renome para fazer um lançamento para mim. Os caras gastaram 100 mil reais, 120 mil reais, se eu não me engano, em tráfego, tá? E voltou 120 mil reais. Não pagou, não deu lucro, não deu nada, mandei os caras embora. Peguei o meu time interno e fizemos o lançamento de novo só com o meu time interno de marketing. E aí a gente gastou 7 mil e fez 127. E ele falou aquilo, tipo assim, não, meu time interno manja de lançamento, sabe? Acabou com tudo. Só que qual que é a realidade? A realidade é o seguinte, no primeiro lançamento, as pessoas não tinham consciência, não conseguiram ter consciência, não conseguiram ter confiança, não conseguiram ter esses 7 pontos a ponto de tomar uma decisão real com um volume de compra que reverberasse um resultado positivo. Só que na segunda, ele gastou muito menos, por quê? Porque as pessoas que vieram para o segundo lançamento, provavelmente são pessoas que já estão no primeiro, criaram um nível de consciência ainda maior, passaram a confiar nele e aí compraram. E aí, aquilo que ele achava que era um lançamento extraordinário deles, da equipe deles, na verdade era só as pessoas do primeiro comprando no segundo, porque foi o tempo que elas levaram para ter confiança. Para aprender. Um outro exemplo que eu sempre falo, né? O gestor de gestão direta de tráfego para e-commerce, por exemplo. O gestor vai lá, entra no gerenciador, vai ver as campanhas. Aí tem a campanha que está performando muito lá, com ROAS 7, 10, 15. E eles, meu Deus, aqui é só pôr dinheiro que o negócio vai funcionar aqui. E aí, beleza, ele está lá, aquela campanha está rodando. E aí, quando você vai olhar dentro que a maioria dos gestores não faz isso, né? Eu não entendo como que eles imaginam que vão gerenciar tráfego do e-commerce sem fazer isso. O cara entra na plataforma do e-commerce. E aí você vai procurar quais são os produtos mais vendidos. E aí, não é aquele produto que está sendo anunciado, que está gerando uma alta taxa de conversão na campanha. O produto mais vendido é outro. É similar, é de uma outra linha, é o mesmo produto, mas uma linha diferente, por exemplo. Cor diferente, uma abordagem diferente. Por que isso acontece? Porque quando você coloca a pessoa diante de um e-commerce que tem múltiplos produtos e a pessoa tem possibilidade de navegação, a pessoa pode navegar por vários produtos. Ela vai comprar um produto, o traqueamento lá da campanha do Facebook vai dizer, ó, essa campanha que converteu, só que não foi aquele produto que a pessoa comprou. A pessoa... O que mostra e o que compra é diferente. São produtos diferentes. Então, o cara, ele não entende a jornada completa do cliente porque ele não sabe olhar cada etapa do processo. E aí, o que ele vai fazer? Ele pode olhar e dizer, não, peraí, essa campanha aqui, esse produto, vou criar inúmeras campanhas desse produto porque esse produto é o produto mais vendido, baseado nas campanhas. Sim. Mas lá no site não é. E aí... Se ele tivesse uma campanha rodando daquele produto que é o mais vendido, provavelmente o ROAS seria muito maior. O resultado seria muito maior. Mas por que ele não faz? Porque tem muito da visão do infoproduto. Você vai lá e implementa uma campanha para um único produto, aquela campanha está dando ROAS e o cara nem se liga que lá no e-commerce tem outros 300 produtos, 500 produtos. A gente opera produto que tem e-commerce que tem 2.500 produtos. Como é que você vai controlar sem você fazer uma análise? Então, às vezes, é exatamente isso que você falou. A pessoa não percebe as etapas que precisa. Vai no e-commerce lá, você tem a conversão em D1, conversão em D2, conversão em D7. Então, o cara está rodando remarketing, por exemplo, para os últimos 30 dias. Só que ele nunca entrou no Analytics para ver qual que é realmente o tempo de compra. Ciclo. O ciclo de compra. Daí, no e-commerce, é D7, normalmente. Para que rodar 30 se é D7? Para que rodar se é D7? Para que gastar dinheiro para aparecer para um público que faz... Já passou o ciclo. Já passou, o cara já comprou em outro lugar e aí você está lá gastando dinheiro para tentar, quando você podia gastar onde pode converter. E tudo está relacionado com aquilo que você falou. A pessoa não conhece a jornada, né? E uma outra visão ainda olhando para o e-commerce, tu pode ir mais a fundo e pegar o produto que tu vende que tem maior LTV. Então, o produto que tu vende que gera recompra. E daí, diz assim, opa, esse aqui não dá lucro na primeira, mas eu sei que no LTV ele me dá lucro. O outro produto eu vendo e só vende uma vez e o cara nunca mais compra. Então, o preço da venda é aquela. Mas se eu olhar para esse aqui, o LTV
O ROI da primeira venda é baixo, mas o LTV é gigante. E daí qual que tu vai focar, né? Só no que tem ROI maior na primeira venda? Mas é por isso que eu penso que a pessoa precisa, os estrategistas principalmente, eles precisam, eu penso isso, tá? De centralizar um pouco de só estratégias matadoras e funis matadores e começar a olhar o mercado. Como que o mercado se move? Nós estamos falando sobre faturamento crescendo e pessoas, né? O mercado gerando muitos milionários com um mercado digital. Mas a gente precisa olhar o que está acontecendo lá fora. O que está acontecendo lá fora é que a maior parte do faturamento que existe no mercado, no comércio, no varejo, ele não é feito na internet. Ela é feito de porta em porta, na loja, no dia a dia, do formato mais arcaico possível de venda até hoje. Então, lá tem muita coisa para ensinar do processo, do caminho, né? Existem empresas vendendo produtos milionários, em que o produto vale 1, 2, 3, 4 milhões. E estão vendendo todo dia. Então, como que não é possível vender um produto caro se não for através de um funil todo complexo? Então, a pessoa precisa entender aonde, quem é o público, como que eu converso com esse público, como que eu converto, o que passa na cabeça desse público, e aí eu implemento funis de conexão com esse público, eu gero jornadas específicas para esse público, faz sentido dialogar com esse público. Então, no fundo, eu preciso entender muito mais quem que é o meu público, quem que é, o que que eu quero vender, como é que se conecta, para eu traçar uma estratégia que de fato possa ser efetiva, possa ser validada, e ainda assim, provavelmente não vai ser só uma, né? Então, por exemplo, eu sou meio suspeito, tá? Talvez eu esteja aqui porque eu sou um bom propagandista, um bom marqueteiro da Cellflux, porque hoje a gente usa Cellflux, por exemplo, que é uma ferramenta que nasceu, né? A ideia basicamente para o mercado digital. Eu uso o Cellflux em e-commerce, eu uso o Cellflux em negócio local, eu uso o Cellflux em lanchonete, que vende pastel, no caso a lanchonete da minha mãe, né? Minha mãe tem um restaurante, eu uso o Cellflux para ela. Eu uso o Cellflux para e-commerce, eu uso o Cellflux para lançamento, eu uso o Cellflux para perpétuo, eu uso o Cellflux para recuperar assinatura. Então, assim, você entender como é que teu público se posiciona, faz muito mais sentido. Ontem, inclusive, eu tive uma reunião com um cara, e aí ele falou, olha, eu queria fazer um aplicativo, isso, aquilo. Ele pensou um monte de coisa, e daí eu olhando para a estrutura dele, não, o tamanho do negócio dele era gigantesco, mas tinha um monte de limitadores. E a única coisa que eu pensava era assim, cara, o que esse cara precisa é da Cellflux, ele não precisa de um aplicativo, não precisa de um e-commerce, não precisa de um marketplace, ele não tem estoque para isso, ele não tem estrutura para isso, o que ele precisa? Cara, ativar uma automação para de 6 em 6 meses lembrar o cara que tem que fazer a troca do óleo. Sim, uma automação simples. Coisa mais simples do mundo. Então, às vezes a pessoa pensa, mas tem que ter alguém que tenha frieza de olhar, não, o que esse cara precisa para produzir resultado é usar a ferramenta que o público dele já usa. Então, eu fiz essa pergunta para ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o teu cliente ele vai baixar um aplicativo teu para receber uma notificação por push avisando ele que ele precisa comprar de você? E vai segurar no celular por 6 meses? E vai segurar, né? Não vai. Ele parou e pensou, pois é, né? Ainda tem um problema de memória. Daí ele mesmo começou a enxergar os problemas do negócio. E aí eu falei para ele, cara, o que você precisa é conversar com a única forma que todos os teus clientes aqui conversam, que é o WhatsApp. É isso que você precisa. Então, esse é o principal ponto, assim, estrategista que conseguir entender com quem está conversando, a metodologia que vai implementar, que funcione para aquele público, que ele precisa ajustar, testar, trabalhar naquilo, né, para poder ter resultado, com certeza vai conseguir fazer resultados como esse que a gente fez. Né? Não é uma receita de bolo pronta só, uma estratégia matadora que o cara, não, bota aqui, todo mundo vai capturar lead a 48 centavos, né? Eu acho que a última captação nossa, nós estávamos captando lead a 48 centavos. Nossa. Quem captura lead a 48 centavos hoje? Só quem fala exatamente o que o público quer ouvir, né? É isso aí. Mas para isso você precisa conseguir o público. Aí você fala com o público se conecta com você, você consegue encontrar o público e você nem é necessariamente o gênio de segmentação e de né, N filtros lá para você ter a melhor segmentação do mundo. Mas a tua comunicação ela é eficaz, ela é direcionada, ela convence a audiência a te ouvir. E aí tu entra num processo onde a pessoa não se sente
invadida, incomodada, mas que ela deseja estar ali. Né? Só para vocês entenderem, nós estamos no meio de um lançamento agora que abre o carrinho no dia 9. Que é um lead, captando lead nesse preço aí, tá? E a gente está fazendo uma campanha de oração 3 horas da manhã. E tem 500, 600 pessoas, 3 horas da manhã, orando, que são as pessoas que estão sendo captadas nesse lançamento. Uhum. Mas por quê? Porque esse é um público que... É o movimento deles. Que se encaixa com isso, que faz sentido. Então, assim, a pessoa quer estar ali no grupo. Ela recebe a mensagem, ela interage com a mensagem, ela se conecta com a mensagem, ela assiste os conteúdos, porque, de fato, ela quer estar inserida ali. Então, mais do que eu só pensar num modelo estratégico, eu preciso saber com quem que eu estou falando e se a pessoa quer estar naquele ambiente, porque daí vai ser muito mais fácil. Eu sempre falo, o remédio funciona se o cliente tem a dor, né? Não adianta tu tomar um remédio de dor de cabeça, tu não tem dor de cabeça. Tu não vai querer remédio de dor de cabeça. E também não adianta tomar um remédio de dor de cabeça, tem dor no joelho, né? É outro departamento. O fato é, quando tu tem uma comunicação clara, que a gente também vem falando, Paulo, uma comunicação clara, com a dor e a transformação que tu oferece para o mercado, e tu encontra a pessoa que realmente quer aquilo, e tu só permite os 2 pontos se encontrarem, a venda é automática. Porque uma pessoa quer vender e outra pessoa quer comprar. Então é só facilitar, né, esse encontro. E daí funciona bem. Agora, quando eu quero fazer o contrário, que é o que tu falou, né? Quero trazer uma outra pessoa que não entende nada desse mundo, entrar em contato com o meu produtor e forçar ele a comprar algo que ele nem sabia que existia. Daí não funciona, né? Daí é muito esforço para pouco resultado, né? E queira ou não, vai gerar uma certa frustração de forma desnecessária. Porque tem, assim, até uma coisa que é muito importante. Por exemplo, no mercado cristão, existem N líderes, N pastores, N apóstolos, professores de teologia. Existe um mercado muito pujante nisso. Uhum. Porque o povo tem sede de aprendizado, de estudar. Só que, basicamente, o que eles estão fazendo? Eles estão testando muitas coisas, estão tentando aleatoriamente muitas coisas sem ter um plano específico, claro, do que eles vão fazer. E aí eles implementam coisas que não funcionam. Eles implementam estratégias que não funcionam. E aí eles desistem. Porque eles começam a achar que, não tem ninguém querendo consumir esse conteúdo. Não tem ninguém. Conversei com um apóstolo no final de semana. E aí ele, Paulo, mas eu já fiz esse negócio de fazer anúncio no Facebook, de impulsionar. Eu já fiz um vídeo. Eu convidei as pessoas para uma live, mas não consegui captar ninguém. Daí, quando nos primeiros dias começou a rodar o anúncio, ninguém se inscreveu, eu parei. Sim. Ou seja, e aí eu perguntei para ele, tá, mas como é que era o anúncio que você fez? Não era anúncio. Eu sou fulano e tal. Tenho fazer uma live sobre o assunto, tal. Eu falei, cara, deixa eu te perguntar. Você se inscreveria para isso? Daí ele... Não. Eu disse, por quê? Porque não comunica, não fala. A pessoa tem 3 segundos para entender o que você está querendo falar, para ver se isso faz sentido para ela ou não. E você, em 3 segundos, você não falou o teu nome. E qual que é a diferença, né? O teu nome, se a pessoa nunca te viu na vida, não vai fazer diferença. Uhum. E eu comecei a mostrar para ele, olha, mas o que o teu produto resolvia? Não, meu produto tinha esse objetivo. Tá, e se você começasse um anúncio dizendo, você tem esse problema? Aqui é a solução. Já mudaria a dinâmica, já seria muito mais fácil. E ele percebeu, eu nunca fiz isso, eu nunca pensei que era dessa maneira. Então, assim, a difusão do conteúdo de lançamento, técnica, funil, no YouTube, de graça e tentando fazer parecer que as coisas são fáceis, força muita gente a fazer coisas sem a estratégia, sem o estrategista, sem o coprodutor, sem um suporte. E aí essas pessoas se frustram achando que não dá para fazer. Mas, no fundo, é que as pessoas precisam se conectar com alguém que já tem o domínio ou precisam se aprofundar, precisam estudar, precisam conhecer as metodologias para poder ter resultado. É que tem que perceber que é o departamento de marketing que faz esse tipo de coisa, né? Tipo, as pessoas do departamento de marketing não é o de produção, não é do RH, não é da logística. Então, quando a pessoa desenvolve um conhecimento específico para fazer as campanhas de marketing funcionarem, naturalmente que é diferente de quando vai o cara da produção lá, que é, digamos, a pessoa ali que está entregando, o expert, ele não vai ter aquele conhecimento específico porque ele não estudou exatamente para aquilo, ele estudou para ter o conhecimento específico dele que ele vai ajudar as pessoas na transformação. O médico, né? Ele não vai estudar marketing, ele vai
estudar medicina. E daí, por que ele vai ter que aprender a fazer lançamento? Não tem que aprender, ele tem que contratar um departamento para lá resolver esse problema para ele. E isso é normal, são conhecimentos específicos para pessoas que têm interesses específicos, né? Que a gente tem interesse de marketing, eu também tenho, a gente vem, estuda, aprende e aplica. Agora, não precisa todo mundo ter o mesmo conhecimento, né? Não somos obrigados a saber tudo. Eu penso que o tio Érico, mais uma vez, ajudando a gente, né? Como essas pessoas... Como é legal, né? Ver esses influenciadores, esses experts que mudaram a nossa história, né? Eu também sou muito grato ao Érico, o Ladeirinha também, que trouxe muito conhecimento sobre a questão do perpétuo. Todos os caras que a gente lê livro ou vê experiência prática eu até tenho ajudaram. um expert que eu gosto muito, né? Que ela é mais... antigo ali junto com o Érico, que é o Conrado Adolfo. Também. Eu gosto muito, na verdade eu gosto mais dele do que dos outros, né? Por exemplo, e por que eu gosto? Olha que interessante. Um dia, quando a agência estava só vendendo o site ainda, a gente contratou uma equipe, a gente estava vendendo o site a rodo, assim, estava indo super bem, mas não dava lucro o negócio. E aí, numa época, chegamos num final de ano que ninguém comprava site, eu tive que demitir os funcionários e dizer assim, tava eu e meu sócio sentados um do lado do outro, assim, na mesa, pensando qual computador que a gente ia vender para pagar o aluguel e sair da sala. E aí, pareceu, assim, como um passe mais, tipo organização de Tabajara, que os mais novos nem sabem que anúncio que é esse, né? Mas ele chegou lá, um anúncio do Conrado Adolfo, dizendo, sua agência digital não vende. Mas Nossa. era isso o anúncio. 11 técnicas de quebra de objeção. Aí eu assisti o vídeo, tocou o telefone, um cara pedindo uma reunião para o cara queria fazer 3 sites. Eu assisti o vídeo e aí o cara ligou, eu queria fazer 3 sites, mas assim, eu não quero pagar mais do que os caras tiveram a audácia de me cobrar R$6.000 para fazer 3 sites. E aí era assim, eu cobrava 2.000 e não dava lucro. Então veio uma consultoria de uma amiga minha lá, disse, você tem que cobrar 4 para dar lucro. Daí eu tinha que cobrar 4, o cara queria fazer 3, ele já me disse que não ia pagar 6, porque era muito, né? O que eu faço? Eu falei, vou assistir a aula gratuita aqui. Assisti as aulas, os 11 pontos, executei certinho na reunião tudo aquilo que ele tinha que falar. Ele comprou os 3 sites, ele pagou 4.000 nos 3 sites à vista. Cada um dos sites, 12.000. Salvou a empresa, porque daí naquela hora ali, 12.000 naquela época era muito dinheiro, né? Aí salvou o negócio, deu caixa na empresa, a gente conseguiu se reestruturar. Então, tem muito produto do Conrado Adolfo que eu compro, tipo dívida emocional. Né? Eu vou comprando os cursos dele, as coisas que ele... Também acho ele muito bom. Só para retribuir, assim, né? Mas esses caras ajudaram. Porém, no caso, por exemplo, do Érico Rocha, ele trouxe o quê, né? A ideia de que qualquer pessoa podia fazer. Só que a interpretação que o povo teve era que... Só dava para fazer assim. Né, que dava para fazer sozinho. E aí tu pega, por exemplo, um contador que nunca vendeu nada para ninguém. Porque contabilidade é assim, você paga porque você é obrigado, né? Então, você pede indicação para alguém e tu paga porque é obrigado. Então, contabilidade ninguém te vende. Corre atrás. Tu corre atrás porque você precisa ter, senão tua empresa não funciona. Então, agora, aí o cara entendeu, não, beleza, eu vou lançar um curso então, porque com curso eu consigo ganhar mais dinheiro. Aí você bota um cara que nunca vendeu para ninguém, que tem uma péssima comunicação, fazer um lançamento sozinho. Que não é o talento dele. Ele vai ter dificuldade, não é que ele não possa fazer, mas ele precisa que alguém guie ele, ajude ele a fazer isso, né? Então, tem muita gente que tem que vivem matando as coisas, matam um e-mail, daqui a pouco eles vão matar o WhatsApp também. Né? O WhatsApp acabou, agora é outra coisa. Né? Então, assim, os caras... Coprodução, por exemplo. Coprodução acabou, coprodução morreu. Não, cara, a maior parte dos caras que produzem resultado, eles não estão fazendo aquilo sozinho, não é o expert só com uma equipe interna ditando regra de tudo. Não vê ninguém grande que não tenha equipe e não tenha um outro especialista profundo em bastidores. Não tem, não existe. E acaba que, né, o Alan, ele sempre fala isso, né? Você é muito low profile, né? Você fica muito escondido. Mas eu gosto dessa parte de orquestrar as coisas, eu gosto de estar montando as estratégias, as estruturas, de ver o negócio acontecer, de apontar alguém assim para um destino maior, né? Para fazer grandes coisas e que eu esteja aqui na retaguarda e eu não preciso necessariamente do reconhecimento para me sentir feliz, né? Mas de ver a pessoa fazendo é o que mais me importa.
E hoje, eu acredito que é assim, né? Ah, Paulo, como é que você fez 21 mil com... Bom, primeira coisa, Cellflux de ponta a ponta. Porque no primeiro lançamento, a gente usou, cara, usou WordPress. A gente teve um sério problema de captação, porque o nosso connect rate estava muito baixo. muito baixo. É terrível. Aí, no segundo, o nosso resultado foi muito melhor. Por quê? A gente passou a usar as páginas, a página de captação dentro da Cellflux. Aí já melhorou um monte. Aí já facilitou porque a gente conseguiu usar o funil. Aí a gente conseguia ter uma visibilidade melhor do que estava acontecendo. Aí, no segundo lançamento, nosso resultado foi melhor. Por quê? Porque a gente passou a usar o SAC lá, a ferramenta de atendimento lá, para um único número, todos os closers venderem por aquele número. Depois a gente conseguiu fazer recuperação, a gente conseguiu fazer um acompanhamento melhor. Então a gente foi explorando e usando as ferramentas da Cellflux e hoje a gente, né, tá ansioso aí pelo lançamento do CRM, tá ansioso pelas novas coisas, mas pô, a gente tá fazendo teste AB. Teste AB a gente não fazia antes. Agora nós estamos fazendo teste AB fácil, né? porque é muito fácil fazer, principalmente usando a Cellflux. A gente fazia muita coisa relacionada com pesquisa para entender cada vez mais o público. Mas a gente tinha dificuldade de fazer as pessoas interagirem, porque tinha que mandar o link lá do Google Forms. Pô, agora que não é muito interativo, né? Não é nada interativo, na verdade. Ainda tem um problema da pessoa ter que logar, né? E às vezes, né, a pessoa não está logada em lugar nenhum, ela tem que logar numa conta do Google, ela não sabe logar, daí ela não responde. Então, usar o quiz, pô, já deu uma aceleração para nós muito grande nesse novo lançamento agora. Então, cada dia mais a gente está explorando, API oficial, enfim. Então, acho que isso foi uma ferramenta que nos ajudou de ponta a ponta a produzir melhor resultado cada vez mais. Foi conhecer, de fato, o nosso lead, certo? E eu entendi algo, que é o propósito. Porque a gente conseguiu conectar propósitos, né? Então, eu já tentei lançar várias pessoas e percebi uma coisa. O expert não tinha um coração ensinável, que não tinha disponibilidade de desejo de gerar uma transformação genuína. O cara queria o dinheiro e aí ele vai ali, compra de ti uma estratégia e aí você tem que entregar desesperadamente o resultado que ele quer, do jeito que ele quer. É aquele expert que, sei lá, ele assistiu o lançamento de alguém, daí ele te contrata para você fazer a tua estratégia, mas na verdade ele queria a estratégia que era do outra pessoa, só que ele te contratou você para fazer, mas ele queria o que foi feito para outra pessoa e que nem sempre é o que ele precisa, né? E o problema não é esse, o problema é que de fato a pessoa não está aberta para entender, ela só quer o resultado. E tem que viver o processo, né? Porque um lançamento, qualquer empresa, né? Tu vai ter que atrair clientes, tu vai ter que escutar esses caras, vai ter que mudar o teu produto, porque o que tu tá vendendo na primeira fase geralmente não vai sobreviver por muito tempo. Tu vai ter que mudar o produto baseado na dor do cliente, melhorar a tua comunicação baseada na dor do cliente, melhorar tuas estratégias de comunicação em massa, ou usando automação, ou até mesmo nas redes sociais, baseado na dor do cliente que tu tá atendendo. Então, é um conjunto de sinergia que não é só fazer uma fórmula pronta. Infelizmente, né? Mas o fato é que a pessoa tem que se adaptar no processo. Ela tem que se moldar. O que aconteceu foi isso, assim, a gente encaixou um propósito. Eu sou cristão, sou pastor também, e aí eu sempre quis que o meu trabalho produzisse mais efeito, né? Então lá atrás eu sempre falava isso, né? Eu quero liberdade financeira, a agência precisa me dar liberdade financeira para eu viver o meu chamado, que era pastorear as pessoas, cuidar de vidas, cuidar de gente. Eu acho que até é por isso que eu sempre falo, prestar atenção nas pessoas e tal, porque é intrínseco de mim fazer isso. E aí eu fui encaixando o nicho e percebendo, não, peraí, eu consigo expandir o reino, eu consigo falar de Jesus, eu consigo fazer as pessoas terem um impacto positivo na vida delas e não necessariamente eu preciso parar de fazer o trabalho, de fazer o que eu faço. Eu consigo escalar isso. Então, hoje a gente está caminhando para construir um alinhamento, né, voltado para esse público. Pastores, líderes, apóstolos, professores de teologia que têm um produto, que querem ter um produto, a gente tem muito como produzir acertos, estratégias, conhecendo quem são as pessoas. Então, a primeira coisa que eu entendo é que a gente acertou um nicho e isso ajudou muito a gente ter um resultado. O nicho, no caso, está alinhado com os teus valores e a tua forma de ver o mundo. Isso. E aí eu consigo ser muito assertivo para produzir uma campanha que consegue ter um lead mais barato. Então, às vezes, o que acontece? O estrategista está ali. Ele está lançando um cara que tem um desalinhamento completo de propósito com ele.
ele não vai estudar o nicho, ele não vai se aprofundar nas pessoas, ele não vai mergulhar para entender porque nem sempre ele acredita naquilo que o expert está falando. E isso vai fazer com que você não se aprofunde para você produzir uma estratégia mais efetiva, para você pensar em funis mais assertivos. Por quê? Porque você nem sempre confia no que o cara está dizendo. Então, o meu alinhamento de propósito ajudou muito. Então, assim, eu não tenho uma receitinha de bolo que funcionou, um método que vai funcionar para todo mundo fácil. É capital intelectual mesmo. Mas a realidade é, cara, se você tiver um alinhamento de propósito com quem você está lançando, a chance de você ser efetivo e produzir resultado é muito grande. Você está ali com ferramentas efetivas, ferramentas que funcionam. Se bem que a gente sabe que o Zuckerberg vive dando rasteira na gente, né? Para essa semana ele acordou, eu até brinquei, ele estava lá no UFC, né? E aí, eu acho que ele estava torcendo pro outro cara lá, e o Poatan deu nele, e agora não Está revoltado. Você revoltou com o Brasil, né? Decidiu lascar com as campanhas, mandar redirecionar para outro link, e aí todo mundo foi afetado com isso. Mas construir estratégia está muito ali. Hoje eu percebo isso, né? Muito conectado com proposta, muito conectado com valores internos, muito conectado com você se dispor a trabalhar para aquilo acontecer, porque você acredita naquilo que está acontecendo. E eu já tive a infelicidade de ter que lançar um expert que eu não acreditava naquilo. Eu percebia que a minha demanda, o meu desejo por compreender tudo não era alto. E isso afeta no resultado. Então, beleza. Consegue fazer isso para todo mundo? Não, provavelmente eu não vou conseguir fazer isso para todo mundo. Mas eu queria dizer que é possível que um expert que tem um alinhamento de propósito consiga se aprofundar para fazer um resultado similar com esse para o seu nicho, para o seu mercado, para onde ele está fazendo. Entendeu? Então, essa é a metodologia que para mim faz muito sentido, né? Conheça a tua audiência, conheça o teu público e aí você vai perceber o funil que funciona melhor para ela. Hoje, a gente tem um funil, por exemplo, com o nosso expert, que começa com R$27, termina com 12 mil. E todos estão andando, todos estão vendendo. Sempre tem pessoas chegando em todas as fases. Outra coisa também que a gente usou para esse lançamento é uma metodologia do mercado mais tradicional possível. Talvez é um segredo aí que eu vou usar. Vou dar um exemplo para vocês, né? Existem inúmeras plataformas, por exemplo, que trabalham com o famigerado problema dos lançamentos do mercado digital durante anos, que é o boleto. Porque quando eu entrei no mercado, o boleto, as pessoas diziam, nem contabilize conversão de boleto, porque boleto não adianta, porque boleto não paga, porque não sei o quê. O que aconteceu? As pessoas foram perdendo o limite de cartão de crédito. O país está numa recessão de mercado, as pessoas estão tendo dificuldade, os limites estão sendo todos eles diminuídos. Então, as pessoas não têm limite mais para comprar. Aí, você força a pessoa a comprar à vista. Bom, mas se a pessoa não tem o limite no cartão, ela tem como pagar à vista? Sim. Não tem. Então, aí foi criado várias ferramentas de boleto parcelado, né? Mas a operação, ela traciona da mesma forma. Como assim? A pessoa precisa estar com o nome limpo, a pessoa precisa ter um baita score, a pessoa passa por um nível de validação, de exigência altíssimo. E o que nós implementamos? A metodologia mais comum do mercado. Hoje você consegue ir numa empresa, numa loja, você dá o teu CPF, teu nome lá, você compra num boleto parcelado. Todo mês você tem que pagar. Sem adiantamento, sem garantia de adiantamento. No carnê. O que nós fizemos? Nós implementamos isso. Um carnê, né? Quase que um carnê, porque a pessoa pode imprimir, ainda vem, então não vou ganhar nada, mas é um jabá aí pro Asas. A gente usa a ferramenta do Asas, a gente vende. A gente tem inadimplência? Tem. Né? Mas eu estava conversando com o Alan, uma dessas ferramentas que faz o processo de adiantamento dos boletos e tal, todo esse processo mais automatizado, eles têm, sei lá, de 8% a 10% de taxa de inadimplência. Hoje, sem nada disso, a gente tem 20%. Então, a gente tem uma taxa um pouco maior de pagamento atrasado, de inadimplência? Faz parte. Tem. Mas o volume de faturamento que a gente tem hoje, a gente não teria se a gente estivesse vendendo só no cartão.
ou estivesse vendendo no boleto à vista. Com ferramentas de automação, tu consegue manter uma atenção para o atraso e mandar uma mensagem pontual. E aí, o cara atrasou, tu manda mensagem. o Cellflux de novo, porque hoje é o que a gente faz. Então, a gente está trabalhando com o Cellflux para fazer o quê? Para fazer o lembrete de pagamento. Porque nem sempre a inadimplência está atrelada a pessoa não querer pagar. Muitas vezes, eu esqueço muitas faturas. E daí, vence o cara vai lá, opa, tava atrasado. Um lembrete. Outra coisa também, eu acho que faz bastante sentido, é você compreender o nicho. Você faz um lançamento aí para o mercado de marketing digital, esses mercados mais dark, essa galera mais black, assim, né, que vai vender produto. Cara, você não vai parcelar isso aí no boleto. Por quê? Porque a mesma pessoa que está comprando alguns tipos de produto que tem na internet para vender, é a pessoa que não vai pagar. Ela pagaria R$15 para comprar o pirata, mas não paga para você. Tem muita gente que vai lá, compra, assiste o produto inteiro e depois vai lá e pede reembolso. Assiste em 7 dias e pede reembolso. Mas é o perfil do avatar, né? Estatisticamente, tu vai ter um comportamento de massa ali. Mas a realidade é que, assim, a massa do nosso país, ela é honesta. E ela compra e ela paga as suas contas. E na pior das hipóteses, a gente pode ir lá e protestar o boleto e a pessoa, um dia ela vai ter que pagar, se ela quiser tirar o nome dela, limpar o nome dela, por exemplo, né? Sempre falo que a porcentagem de pessoas não honestas é a minoria. Realmente são muito poucos. Só que gera mais medo, mais barulho, né? Gera mais desconfiança. Só que não dá para trabalhar pro errado, né? Não vou trabalhar só me defendendo do errado. Tem que defender um pouco, é óbvio que sim, mas tem que trabalhar pensando no certo. Então, eu penso que assim, se a gente fosse trabalhar, tá? Ter nesses projetos que a gente faturou aí, 650 mil com 21 mil de tráfego. Se a gente fosse vender só no cartão, talvez eu nem estaria aqui, porque nem seria um case, né? Porque não ia ter um faturamento extraordinário, não ia ter um resultado extraordinário, não ia ser... E aí, quando você pensar, tira 20% aí desses 650 mil, ainda é um resultado extraordinário, porque você conseguiu vender, você conseguiu faturar, você conseguiu ser muito efetivo naquilo que você está fazendo. E depois que tu vendeu um produto de front, tu conecta as pessoas, coloca para dentro, elas aumentam o nível de consciência. Mesmo que elas não consigam chegar até o final, num próximo que tu lançar, tu tem mais audiência, tu tem mais comunidade e provavelmente ela pode comprar de novo se ela precisar da solução ainda. Então tu tá gerando movimento no mercado. E também, assim, óbvio que no nosso nicho a gente não lida com... ofertas agressivas, a gente não lida com essa obrigação por um resultado que a pessoa precisa receber, porque isso custa muito caro para ela, e então ela pagou, ela quer aquela promessa agressiva que você entregou. Não tem promessa. Então, só tem um consumo, tem um acompanhamento do conteúdo, tem um movimento, uma conexão, é isso aí. Então, assim, é possível construir isso em qualquer nicho, eu acredito. Porém, vai ter que ter um desafio aí do estrategista, mais do que conhecer uma estratégia, mais do que conhecer um tipo de funil, ele vai precisar conhecer o lead ali, né? Aquele mercado que ele tá. Eu acho que eu já falei isso umas 10 vezes já, né? Muito bem, Paulo, foi muito bom o nosso bate-papo. Surgiu várias estratégias que eu tenho certeza que estourou ali a cabeça do pessoal. Com certeza a galera anotou e vai aplicar. Deixe nos comentários se você encontrou uma grande sacada aqui que tu gostaria de compartilhar. Queria que tu desse uma mensagem final aí pro estrategista que está começando a organizar. Tu tem uma agência, né? Como que funciona aí para montar uma agência? Aconselho o cara a ter uma agência também de lançamento, de bastidores, que a gente tem. Não é só lançamento, é bastidores, é perpétua. E-commerce, negócio local. Aconselha, como que é isso? Eu aconselho você, porque quando você tem uma estrutura, tem uma empresa, tem suporte, é muito mais fácil de você conseguir construir um negócio efetivo, de você valorizar o teu passe, né, para você receber mais por isso, para você ter condições de estruturar o teu negócio de forma. Eu vejo que, às vezes, a pessoa tenta se tornar só um expert, um lançador, por exemplo, e ela precisa só de porcentagem, aí ela não tem receita, ela não tem foco, ela não produz, ela não faz. Então, eu sugiro a estrutura de você montar uma agência, de você apostar no serviço, na prestação de serviço, para ter um amadurecimento, para você poder validar os seus resultados, para quando você entrar no mercado mais agressivo, que é o mercado de infoproduto, você tenha know-how, você tenha uma base. A minha mensagem, que eu quero deixar isso muito claro para todos vocês, quando você entende que todas essas estratégias do mercado que estão sendo criadas, né, o tempo todo, todos esses funis, na verdade, eles precisam culminar num único objetivo, que é convencer uma pessoa para comprar determinado produto,
Entenda que a coisa mais importante é a pessoa e não as estratégias, não o funil. Então, as estratégias são caminhos para chegar nessa pessoa. Invista tempo nisso que você vai ter muito resultado. E as estratégias que você domina já e conhece vão surpreendentemente começarem a funcionar para você quando você identificar a pessoa. Então, esse é o ponto mais importante que eu acho que eu tenho que eu quero deixar aqui como mensagem. Eu aposto que esse mercado de serviço ainda tem muito para crescer, muito para produzir valor para as pessoas e se conecte com pessoas que têm sentido para você, né? Que se alinham com o teu propósito de vida, que isso também vai ajudar muito você a se empenhar, ter resultado, produzir valor e conseguir, daqui a um pouco, alcançar resultados extraordinários que possam ser pilares para você fazer outras coisas. Porque hoje, né, a gente atingiu 650 mil aí em 6 meses e a nossa meta é atingir 650 mil por mês agora. Então, a gente tem muito ainda para trabalhar, muitos passos, mas vocês conseguem fazer isso se tiver uma dedicação, um afinco e estudo na vida. Uhum. Saia um pouco só das estratégias de marketing e olhem o mercado, o que já funciona, o que já acontece, como as pessoas já se movem, sabe? Isso acho que é a melhor estratégia que eu posso deixar, né? Muito bom. E qual as redes sociais? Então, meu Instagram é paulogr.com.br, tá? É o jeito mais fácil de você me encontrar. Lá, depois, eu vou criar alguns conteúdos específicos aí. A gente acredita que pode contribuir para pastores, apóstolos, líderes ou estrategistas que têm um expert cristão a poder auxiliar vocês nesse mundo. Se vocês estão tendo dificuldade, a gente pode dar um direcionamento que é muito efetivo e que com certeza vai fazer com que vocês melhorem os resultados. Bem. E eu, Edpaulo Zanella, lá no Instagram, edpaulo.zanella. Siga lá o Selflux também, Selflux Oficial no Instagram. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe nos comentários os principais insights que tu coletou aqui no nosso podcast. E foi um grande prazer. Muito obrigado, Paulo. Olha, muito conhecimento profundo. Foi muito bom mesmo. Valeu então, grande abraço, até a próxima.